Olha, é o seguinte, estou recebendo a Ale Azzoni aqui com a gente hoje mais uma vez, porque a gente não tem como não falar sobre esse assunto, e nós já explicamos para você que quando isso acontece, que foi uma alta surpreendente do dólar, além daquilo que se esperava, isso reflete no nosso bolso, porque nós trabalhamos com muitas coisas, compramos, consumimos muita coisa que vem de fora, o que vem de fora não é comprado em real, certo? É comprado em dólar porque o dólar é uma moeda universal. Por mais que se diga que não, alguns países têm a moeda forte também, alguns países europeus, mas a maioria é dólar, né, Ale? Exatamente. E o que significa esse aumentinho? Na verdade é um aumento assim, bem aumentinho básico, né, Ale? Se nós formos considerar assim que o aumento desde o início do real realmente é um aumento preocupante. De aumentinho não tem nada. Hoje ele abriu a 420, a 4,20. Que é muito também. Muito, ainda. só que ele recuou, deu uma caída, agora ele está 4,16, mas mesmo assim é alto. Tem alguns economistas que falam, se você aplicar a inflação desde o começo do real até agora, nós estaremos com o dólar a 7,50, mas isso não justifica. Eu acho que para o nosso mercado hoje é 4,20, 4,15. Até porque o aumento do dólar não é diretamente ligado ao aumento da inflação. Não, porque senão a gente teria uma inflação em moeda estrangeira. Não dá para fazer. E daí nós teríamos uma inflação muito menor quando ele está dentro da média, que era a maioria, né? Exatamente isso. Isso é uma desculpa, na verdade. É uma desculpa. Tanto que a Argentina, quando dolarizou a economia, não é que dolarizou, ele colocou 1 para 1 e começou a ter inflação, a grande preocupação do governo americano foi ter inflação em cima de dólar. Então ele falou, não, vocês põem como parâmetro, mas não indexam a moeda. Certo. Então é a mesma coisa nossa. Então 4,20 hoje, ou 4, como bateu semana passada, fechou a 4,19, é preocupante porque, só para vocês entenderem, assim, o governo está segurando o preço do petróleo, que ele tinha aquele reajuste diário. Então, como ele compra petróleo, ele importa petróleo... Compra em dólar. Em dólar. Então, a cotação é em dólar. Então, alguém está pagando esse prejuízo, esse déficit, esse não ajuste do petróleo fica na Petrobras, que vai gerar um prejuízo. Tá. Então, obviamente, nós pagaremos indiretamente. Alguém está pagando, esse alguém sou eu. Exatamente. Somos Só nós. não está sendo repassado na bomba, porque por uma questão de política pública e não entrar... o risco de novas greves, novas manifestações por causa do aumento do combustível, então ele está segurando, mas essa conta está sendo paga dentro do balanço da Petrobras, pode ter certeza que está sendo paga. E além disso, nós temos produtos assim, como café, trigo, o pãozinho teu da padaria, o trigo é cotado em dólar, é uma mercadoria... Agora, Ale, só te interrompendo para entender uma coisa, por que aumentou agora? É política? É por causa de eleição? Sim, sim. Por causa da facada do Bolsonaro? Tem alguma coisa a ver? Não necessariamente. Não necessariamente. É assim, é a crescida dos opositores, vamos dizer assim. A crescente do Haddad e a crescente do Ciro começam eu chamo de centro-esquerda, esquerda, né? Então, isso começa a assustar o investidor. Porque a memória do investidor não é a memória do governo Lula, é a memória do governo Dilma. Governo recessivo, sem plano, isso começa a deixar a base preocupada do investidor do que eu vou fazer. Então daí fica mais caro por quê? Porque o investidor investe menos? Ele investe menos, ele começa a transformar a sua posição num título fixo que você tinha do governo, ele liquida e faz imposição em dólar. Quando você começa a comprar o dólar como posição de garantia cambial, como investimento, você não tem essa quantidade de dólar no mercado, ele vai subindo. Então nós estamos falando de empresas nacionais ou que são estrangeiras, mas que têm bases aqui também. Daí vamos supor, o dono de uma rede, sei lá, vamos falar de McDonald's, estava falando antes de McDonald's, que é mundial, mas tem várias aqui. Ele investe muita coisa consumida dentro das próprias lojas vem de fora. Daí ele tem um investimento maior, por exemplo, tem uma expectativa de abrir mais 50 lojas até o final do ano. Ele retém. Daí ele pega e fala, não, ao invés de abrir 50, eu vou abrir 20. Nem isso, às vezes ele vai esperar o quadro eleitoral para abrir. Daí esse negócio de não abrir essas 20 significa que o dólar pode aumentar, por quê? Porque você tira ele de circulação. Sabe aquela quantidade assim? Por que o preço do dólar sobe? Vamos pensar assim, eu tenho 10 pãezinhos aqui para 10 pessoas, então está 1 para 1. Tá. Se eu colocar esses 10 pãezinhos para 20 pessoas, não vai dar.
porque eu tenho que, esse pãozinho aqui vai ter que alimentar, já tem 2 pessoas querendo esse pãozinho, então esse pãozinho aqui vai, aquele que pagar mais leva. Tá? Então, na verdade... Quanto mais gente querendo o pãozinho, que é o dólar, mais caro ele fica. E como tem gente que precisa do dólar para se garantir. Para se garantir, ou para empresas que precisam para comprar também, para comprar as coisas de fora, acabam pagando mais caro. Tem uma outra situação também que é o seguinte, nossa economia hoje está baseado em reserva internacional. O que é essa reserva internacional? São dólares que entraram no mercado de investidores buscando um país que estava crescendo, que está crescendo. O que ele tem de vantagem? Uma política de crescimento, tem uma taxa de juros internacionalmente interessante e uma taxa de câmbio favorável. Esses 3 são considerados investimentos de risco, mas eles são... Por isso que a gente ouve falar aquele negócio assim, tal análise de crédito abaixou o nível Brasil. Isso assusta? Assusta, porque o investidor vai embora. Então, o que ele faz? Esse investidor, quando ele entra no Brasil, ele mantém essa reserva aqui dentro para fazer novos investimentos, até em renda fixa ou até em outras coisas. Não precisa ser a indústria em si. Então está entrando menos gente. Tá. E quem não está entrando, ele está segurando, esperando o resultado da eleição. Então está tudo parado. Então pessoas que poderiam estar investindo em ações, que as ações, só para vocês entenderem, quando você ouve uma ação em bolsa, é uma maneira da empresa se financiar vendendo ações. Então ela vende as ações para colocar capital dentro. Então, essa valorização da ação significa que a empresa está indo bem. Quando a empresa começa a ter a valorização negativa, significa que ela está tendo um resultado negativo. Começou a perder venda, começou a ter um resultado negativo, tirando a especulação. Mas quando ela começa a ter um resultado caindo, significa que ela teve um resultado negativo. Ale, então esse não é um momento legal, por exemplo, para quem precisa comprar dólar, vamos dizer assim, para viajar. Não é o momento de viajar também. Não. Porque, por exemplo, os contratos, quem costuma comprar a passagem em várias vezes para viajar no final do ano, por exemplo, parcela isso e normalmente se é uma viagem ao exterior, essa parcela é em dólar. Exatamente. Esse povo rodou. Não, Agora nós estamos... Eles vão aumentar, não é? Ou não aumenta? Aumenta. O nosso risco agora é o seguinte, qual é o limite? Até quanto vai? Eu vi algumas projeções... Que não dá para saber também, dá? Eu vi algumas projeções que dizem que pode chegar na última semana de setembro a 4,26, 4,27, tudo uma questão de especulação. E também vai depender de quem está subindo para o segundo turno. Tudo isso vai demonstrar o quê? Agora nós estamos num momento realmente de especulação total. Então fazer uma posição, como a Keila falou, vou viajar, é uma situação assim... Está inevitável, já estava programado há um ano. Daí não tem jeito. Não tem jeito. Mas se puder evitar, melhor. Exatamente. Não é o momento de você fazer nada agora. Até fazer investimento em ações hoje está preocupante, porque você não sabe como vai ficar o cenário daqui para frente. Não, e esse negócio de viagem, se você for pensar bem, que você vai comprar um produto, vai consumir lá. Uma coisa que é barato nos Estados Unidos, que é comida, por exemplo, na verdade vai sair muito caro para a gente, porque $1 equivale a R$4. R$4, exatamente. Então é muita coisa, né? Exatamente, você vai falar assim, mas melhor viajar aqui dentro mesmo, se tiver que viajar. Você deu o exemplo daquela rede de sanduíches lá, que você pague $5 lá. Você vai pagar um sanduíche R$20 lá, assim, só o sanduíche, não é o combo, então quer dizer... fica caro. E tem uma outra variável também que está pesando muito, é aquela queda de braço entre o Trump e o governo e a China. Essa queda de braço vai repercutir no mundo e automaticamente isso vai repercutir na gente. A semana passada nós fizemos o aniversário dos 10 anos da crise desde 2008 para 2018. Que horror, aniversário antes. Da crise americana. Então, que assim... Da quebra geral, né, na verdade. Quebraram grandes bancos. Muita gente quebrou, realmente. Não sei se vocês se lembram daquela questão do subprime, que era aqueles títulos de financiamento imobiliário que não foram pagos e aí houve uma ruptura no mercado e que o governo foi obrigado a pôr dinheiro e o governo está pagando até hoje também. Então, essa conta, né? Eu tive conversando com o pessoal que está lá morando nos Estados Unidos, e a coisa está bem complicada, porque parece que existe o produto agora made in USA e o produto que eles estavam globalizado. O mesmo produto, você vai comprar um tênis X, uma marca X, feito nos Estados Unidos, custa, um exemplo, $200. O mesmo que era feito na China, original,
Ele custava $40. Que é o que fizeram também com as grandes marcas europeias de roupas, acessórios, como Chanel, Givenchy, foram buscar globalizar. Foram para a China porque é mais barato para fabricar. Então fabricam a mesma coisa, você compra na China é um preço, você compra na Europa com essa nacionalização, vocês que vão para os Estados Unidos tomam muito cuidado, porque você vai ter o custo do made in USA. Vai ter um custo muito alto. Você vai pegar 2 pares de tênis, você vai ver é o mesmo. É o mesmo. Só que um é feito nos Estados Unidos, tem o custo lá de produção nos Estados Unidos e outro é o custo da China. Literalmente é o mesmo. É o mesmo, gente. Olha, é a maior alta não, mas esse é o maior preço de dólar daqui no Brasil que já existiu? Desde a época do 94, quando a gente foi o Plano Real, foi a maior alta até agora. Desde antes do Plano Real, então? Não, do Plano Real em diante. Do Plano Real. A gente já teve mais altas desvalorizações que foram catastróficas, né? Mas depois do Mas plano... isso na década de 70, ditadura, 80, essas coisas. 90. Mas depois do Plano Real, realmente nós chegamos agora ao ápice da taxa. O Plano Real foi em 92, né? Foi em 90... Não, 92 foi a queda do Collor. 94, se não me engano. 94, acho que foi 90, real, se não me engano foi 94. Aí, a partir do real, nós tivemos uma supervalorização do real, que ficou anos, ele abaixo de um real, custava 80 centavos de real, até o governo tentava segurar, porque diminuía, o exportador não tinha ganho. Então todo mundo se importava, foi aí que nós trocamos a nossa matriz da indústria. Tem um porquê, gente, não é porque nós colocamos na nossa produção produtos importados porque nós achamos interessante. Porque valia a pena. Valia a pena, imagina, um produto, o real... $1, R$1, né? $1 você pagava 80 centavos de real. Então, valia a pena você trazer mercadoria de fora. Mas quando era 2 por 1, a gente já estava feliz, né? Com R$2, assim, o dólar, a gente já estava feliz. Mas eu acho que nunca nós imaginamos que fosse 4 chegar... Bastante. 4 não, né, Lê? Porque 4,20 e pouco, já dá para 5 é um pulinho. É que foi que eu falei assim, foram dois fenômenos ao mesmo tempo. A política americana para tentar recuperar o valor da economia americana, as brigas econômicas com a China, isso está repercutindo no cenário internacional, valorizando a moeda americana. E essa confusão nossa aqui, que ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, você imagina, eu estou aqui, foi exatamente o exemplo que você deu. Eu venho montar quantas lojas? Não sei, eu não sei como vai ficar o mercado. Eu não sei se vai ficar atrativo para mim ou se não vai, porque as políticas não são claras até agora. Então, você está falando isso, estou pensando. Então, na verdade, essa alta do dólar não é boa para ninguém, só para o dólar mesmo, né? Só para a especulação do dólar. Só para quem estiver fazendo, que tem uma posição cambial, tem uns fundos que... Só para quem tem muitos dólares para vender e que sabe que tem gente que precisa e vai cobrar o que quer. Exatamente. Só para nós, para a economia não é interessante. Para empresário também não? Olha, tem um setor que se dá bem. O governo também sai bem, as exportações. O governo também sempre se dá bem, né? Mas o governo sai bem, ele vai se sair bem aqui. Por quê? Vamos pensar assim, a nossa exportação a gente recebe em dólar, significa que a nossa balança comercial ela vai ficar positiva pela quantidade de dólar que a gente vai receber. Então, para as exportações é fantástico. Nós podemos tirar ainda um resultado e falar, olha, nós somos superavitários. O que é superavitário? Nós tivemos um valor maior, se você colocar exportação com importação, vai dar um valor maior, porque é apurado só o valor financeiro, então significa que a gente está ganhando mais com as exportações. Então, é a única área que eu vejo na economia que está ganhando, mas para nós isso mostra uma insegurança. Essa insegurança me preocupa do como vai ser, é a visão dos investidores para os candidatos que estão aí. Então, isso me preocupa porque assim, eu acho que assim, não sou muito adepto do presidente Temer, mas ele falou uma coisa que eu achei, nós temos que parar de votar em pessoas, votar em projetos, porque um projeto de governo demora 4 anos. Então, nós temos que começar a olhar, é o que o investidor olha. Pô, mas
ele vai usar essa... O que está sendo feito e o que pode ser feito, Exatamente, ele vê o plano de governo, o investidor estuda o plano de governo de um, plano de governo de outro, fala assim, esse aqui vale a pena eu manter o investimento no Brasil, esse também vale, esse aqui já não vale. Mas ele faz essa análise. Nós, brasileiros, não fazemos, nós olhamos a pessoa. Certo. Então, mas nós temos que parar disso e olhar realmente por que essas variáveis se alteram tanto, por que o mercado fica tão sensível a isso. Tem algum porquê. É uma insegurança, e a insegurança para eles é uma insegurança para nós. Olha, eu quero deixar, resumindo a ópera aqui, se você não precisa comprar dólar nesse momento, não faça. Se você tem para vender, é o melhor momento. Exatamente. Então, né, Ali? E você tem para vender... E não compre nada de fora, porque vai ficar mais caro. Qualquer 10 dólares é 40. Agora, também quando a gente fala que você tem para vender, estamos falando em altas quantidades. Porque se você faz isso como uma forma de economizar, então compensa se desfazer, segura. Porque nunca vai deixar de ter valor. Não, segura. Né? Eu falo realmente como aquela falou. Poxa, é um momento que você está vendo que a variável está chegando, vai chegar num valor de 4,26, 27, 4,30. Aí eu tenho uma posição grande, eu vendo para aplicar numa outra aplicação. Mas se é uma coisa pequena, não compensa? Não, porque aí segura, porque a variável é tão pequenininha em quantidades pequenas, você vai ganhar 30, 40 reais numa operação. Não vai perder nunca, deixa ele ali. Não. Olha, vou deixar os contatos do Dr. Azzoni para você, ele está sempre aqui conosco, no Facebook, Dr. Alessandro Azzoni, tem o Instagram também, que é Ale Azzoni, tem o site dralessandroazzoni.com para você ter mais informações também. Ele também ministra palestras, você pode chamá-lo também, pode consultá-lo também, ele presta consultoria. Pelo WhatsApp você pode ter também mais informações, que é o 99622 3023, está tudo aí na tela para você. Ale, muito obrigada, viu? Sempre uma alegria ter você aqui com a gente.